A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vós, meus seguidores das minhas redes sociais. Olha eu de novo. Aqui que vos fala é Lúcia Belém, da Reflexão do Dia. Hoje eu estou aqui com vocês para falar sobre o Provérbios do capítulo 10 e 11. Uma breve reflexão, onde começa falando assim, o rei Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco entristece sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveita, mas a justiça livra da morte. Então aqui para começar ele está falando o quê? Mais uma vez o provérbio nos alertando sobre sermos um filho obediente. Mais uma vez a palavra nos alertando a sermos um filho justo, um filho que honra os pais. Por que será que a Bíblia sempre fala dos filhos em relação à obediência dos pais? Por quê? Porque se nós temos nossos pais aqui na terra como uma figura, que Deus nos deu, abaixo dele, para nos orientar, nos guiar, nos criar, seja muitas vezes criado com uma boa criação, seja muitas vezes criado numa mal criação, seja muitas vezes criado em ambiente pobre, mas com educação excelente, e muitas vezes em lugares ricos com uma educação precária. No que eu quero dizer isso? Porque muitas vezes a gente é criado, mas não é educado. Educação é diferente de criação. Às vezes as pessoas criam a comida, engorda, mas não consegue doutrinar, não consegue educar, não consegue impor limite, não consegue colocar a doutrina dos bons caminhos ao seu filho. E isso não é questão de classes sociais ou de lugar ou ambiente, porque muitas vezes a falta de educação não se emprega só porque uma pessoa é pobre, porque a falta de educação também acontece em pessoas que têm condições financeiras boas. Por que será? Porque, na verdade, como as duas partes da moeda, uma foi porque a mãe não deu a educação devida ao seu filho, a instrução correta ao seu filho, independente do ambiente pobre que ela vivia. E aí, por outro lado, por ser rica, não impôs limite ao seu filho. Deixou agir da maneira como louco, sabe? Sem respeito, sem moral, sem ética, sem amor ao próximo. E muitas vezes tomando atitude que não agrada, uma atitude incorreta, um padrão desonesto. Ah, mas é por falta de dinheiro? Não, porque a índole dele se inclinou ao pior lado. A índole dele se inclinou para as piores coisas. Então isso não tem nada a ver ser pobre e ser rico, para começar. Então, e Deus fala, a Bíblia sempre fala para a gente ser obediente ao pai e sua mãe. Quando ele fala para a gente ser obediente ao nosso pai e nossa mãe, isso traz uma reflexão sobre mim aqui, sabe? Que infelizmente existe pais que um desses que cresceram, sem a disciplina, sem moral, sem a educação, por não ter o respeito ao seu próximo, seja ela de ambas partes, de classe social, ela um dia vai ter filho, um dia vai ser mãe, um dia vai ser pai. E se no decorrer da vida, desses indivíduos, eles não procuraram mudar a sua conduta, a sua visão de como ser humano, como pessoa, provavelmente, muito provavelmente, ele possa querer educar também seus filhos no mesmo patamar. E seus filhos criando nesse mesmo ritmo, infelizmente, a gente não pode adotar o modo de dizer a doutrina de seu pai, a doutrina de sua mãe. Quando a Bíblia fala da doutrina de seu pai, a doutrina de sua mãe, ele está falando de pai e de mãe que cria e que educa. Certo? Pai e mãe que ensina ao filho o que é certo e o que é errado, amor ao próximo, respeito, que ensina a saber entrar no lugar e sair de maneira erguida,
pessoas de boa índole, de boa fama, de boa conduta. Entendeu? É isso que Papai do Céu está falando. Tá bom? Então, quando a gente adota a moral, né, os costumes dos nossos pais que nos deram uma boa educação, ele bate palma, ele fica feliz. Porque o seu pai vai mandar você roubar, sua mãe vai mandar você matar. E você, quando ele vê você inclinando para um lado desse, ele vai te acordar, ele vai te alertar, né? Então, esses que começam a andar na presença, né, de Deus, na obediência do seu papai e sua mamãe, fazendo o que é certo, ele vai ser bem sucedido. Os anos de vida na terra vai ser mais acrescentado. Já, por ao contrário, pessoas que agem de maneira errada, que não procura botar a justiça, os padrões, as normas, leis, né? O respeito ao seu próximo em sua vida diária tem a tendência de ir embora mais rápido. Então, o que acontece? Deus também fala um alerta, né? Que a gente, para não ser preguiçoso, né? Seja rico ou pobre, não devemos ser preguiçosos. A gente precisa trabalhar, porque quando a gente trabalha, a gente vai adquirir o nosso sustento. Para que não venha dias maus, como o inverno, né? Um exemplo, o inverno aqui é um exemplo. Quando chegar dia maus, a gente não está passando uma decadência. Porque não ajuntou, porque não fez o pé de meia, porque não procurou, né? Botar a cabeça no lugar, os pés no lugar, antes de depositar aquilo que você tem. Então, o que acontece? Deus nos acorda para isso, para a gente sabermos administrar. Para quando chegar o inverno, chegar o dia ruim, né? A gente não passar por decadência, né? É porque a palavra veio, mas eu não soube botar para fora, tá certo? Por, né? Não passar por problemas sérios de necessidade. E outra coisa, ele também fala assim, ó, que é pra gente se afastar do ódio, porque o ódio incita a contenda, mas o amor cobre toda a transgressão. Então, Deus, mais uma vez, chamando a gente para nos perdoar, para que a gente venha perdoar. Que a gente, em vez de ser semeadores da maldade, a gente venha ser semeadores do amor, da paz. Tá certo? Porque tudo que o Papai do Céu dá para os seus filhos, ela não vai nos causar dores nem dano, porque a bênção do Senhor é que enriquece e não nos acrescentará dores. Então, tudo que a gente pede a Deus, que Deus nos dá, isso não vai nos causar mal, porque a bênção dele não vem do mal, a bênção dele vem do bem. O temor do Senhor aumenta os dias, mas o ano do ímpio será abreviado. Aqui mais uma vez ele está dizendo o quê? Quem é justo, quem é temente a Deus. Porque além de a gente chamar nosso pai e honrar ele, a gente tem que amar Deus acima de todas as coisas. Porque tem coisas que às vezes nosso papai e mamãe pode dizer que é para a gente fazer e papai do céu diga que não pode. E aí, a gente tem que ficar com quem? Com o que a palavra de Deus nos diz. Se a palavra de Deus diz que aquilo é errado, então é melhor que a gente obedeça a palavra de Deus. Tá certo? Porque ele está acima de todos. Porque, querendo ou não, nós somos seres humanos, nós somos falhos, pecadores. A gente tenta fazer o que é certo, mas a gente não alcança o 100%. Então, a gente busca a orientação naquele que é, né, devido, que é o nosso Pai, o nosso Criador. E aqui o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas a ruína virá aos que praticam a iniquidade. Entende? Aqui, mais uma vez, você vê que a ruína virá para os que praticam a maldade, a iniquidade, o erro, né? Que engana as pessoas, que quer ganhar vantagem em cima dos erros, né? Das coisas erradas. Então, Deus não se agrada, porque a balança enganosa para Deus é abominável. Mas o justo é libertado da angústia e o ímpio fica no seu lugar. Porque quando um ímpio morre, né, um injusto morre, é livre, né? O justo fica livre, quer dizer, se livrou da injustiça daquele injusto. E a mulher, né, a menina, né, a adolescente, a jovem que se guarda, ela é honrosa. E o ímpio
recebe um salário enganoso, mas para quem semeia a justiça haverá galadão certo. Então, os que semeia, né, o amor, ele vai colher o amor. O que semeia o bem, ele vai colher o bem. Esse é o salário daqueles que praticam a verdade e a justiça. Tá certo? Então, fica com esse provérbio de hoje. Bota em prática e vamos para o próximo. Até breve, tá bom? Beijo e tchau. Fica com Deus. Compartilha.